Começando mais um Tabelando Mind. Hoje eu tô aqui, vocês estão vendo um cenário todo diferente, gente. Não se espantem com o meu cenário hoje. Hoje eu tô aqui na casa dos sogros, tá? Então vamos lá, vamos começar mais um episódio aqui do Tabelando Mind. Estou muito feliz da gente poder fazer construir mais um mapa mental. A gente tem recebido muitos comentários positivos aí sobre essa série que está saindo às quartas-feiras. A gente fica super feliz aí de poder estar contribuindo muito aí com esse mercado de crédito e cobrança. Bom, antes da gente começar, eu queria só fazer um pequeno merchan, né? A gente não pode deixar de falar aqui hoje da nossa Universidade Tabelando, né? Onde você tem conteúdos ali para crédito e cobrança, com aulas com o próprio Tambellini, aulas com outros professores também que fazem parte da nossa comunidade, e é um preço extremamente acessível. E ele funciona como uma assinatura, como se fosse um Netflix da cobrança. Então, por que que a gente até está chamando de Netflix da cobrança? Porque todos os meses a gente está lançando cursos novos, conteúdos novos, para ajudar você aí na sua operação, para ajudar você aí a capacitar seu time e ter conteúdo de alta relevância realmente para ter aí ter um time cada vez mais maduro. Perfeito? Para quem não conhece, vou deixar aqui também os links na descrição. Conheça lá o site da nossa universidade, entre em contato lá com os nossos especialistas, que a gente vai poder ajudar você a entender um pouquinho mais do nosso produto, tá bom? Bom, antes da gente ir para a vinheta, só quero comentar rapidamente. O nosso tema de hoje é sobre como recuperar clientes em períodos de alta competitividade. Mas sem demoras, eu vou já vou pedir para rodar a vinheta, porque eu quero chamar o nosso convidado. Então, roda a vinheta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando então, eu quero já colocar aqui na tela, logo de cara, o Fábio Lopes, que ele é o sócio fundador ali, junto com o Douglas também, da Devi e da Oficina do Crédito, duas empresas aí que estão revolucionando o mercado em relação à concessão de crédito e também a todo um ecossistema, né, Fábio? Comenta um pouquinho para a gente aí, seja muito bem-vindo ao Tabelando Mind. E conta um pouquinho aí quem é o Fábio Lopes, quem que é a Oficina do Crédito, quem que é a Devi, para o pessoal conhecer um pouco mais. Show de bola, Guilherme. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Depende da hora que você estiver ouvindo. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui desse Mind que tá sendo bem enriquecedor aí para a galera do mercado. Então, parabéns pelo projeto inicialmente e muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Fábio, sou sócio da Oficina de Crédito, uma empresa que está há mais de 10 anos aí ajudando o varejo a ter o seu próprio produto financeiro, né? Desmistificar ali esse medo que tem de entrar nesse mundo, né? Financeiro, varejos que até então sempre dependeram 100% da sua atividade mercantil e agora vê nesse braço, né, financeiro uma nova fonte de receita e uma arma poderosíssima de fidelização e incrementos de vendas, né? E também sou cofundador da Devi, que é uma empresa que há 3 anos aí vem sendo construída para entregar soluções de tecnologia que viabilize essa operação para o pequeno, médio, né? E o grande varejista também é uma ferramenta que democratiza esse movimento, né? De, de fintechs, né? Dentro do varejo, os varejos se tornando aí retail techs, né? Fintechs, expandindo seus negócios, e a gente sabe que soluções de tecnologia geralmente são bastante caras, né? Inviabiliza para uma boa parte do varejo, e a gente vem como propósito da Devi democratizar isso. Então a gente consegue entregar soluções modulares aí para qualquer tipo de negócio, adequadas a qualquer tamanho, a qualquer modelo. E então esse vem sendo o nosso desafio aí dia a dia. E também peço desculpas antecipadas aí para qualquer barulho, alguma coisa que tiver. Também tô num saguão do hotel aqui, a gente está lançando um grupo aqui no interior do Paraná,
semana inteira de treinamentos e ajustes finais. Então, estamos aqui no hotel. Se tiver um barulhinho aí no fundo, não estranhe. Que isso, tá super tranquilo, não tô ouvindo nada, pelo menos da minha parte. E aqui no fundo tá tendo uma obra também, então a questão do home office funciona assim. Bom, vamos lá, Exatamente. Fábio. Antes da gente começar também, eu sei que você tem um recado super especial aí, que vocês estão fazendo um evento. Conta um pouquinho mais desse evento que vocês estão fazendo. Exatamente. No dia 27 de agosto, nós vamos realizar a segunda edição do evento Inteligência Financeira no Varejo, que é um evento voltado realmente para todo esse mundo que eu acabei de comentar, né, que são os objetivos aqui do nosso grupo. Então, é um evento extremamente focado em como o varejista pode explorar o seu negócio mercantil, né, a sua atividade principal, para gerar outras fontes de renda, para expandir, para explorar outras vertentes. Então, a gente está com um conteúdo muito enriquecedor, né? Depois a gente pode até compartilhar um link aí com a galera, não sei se dá, mas tem um link do site lá que tem o cronograma, mas a gente está com um cronograma muito bem feito, modéstia à parte, né? Muito conectado com a realidade hoje. A primeira edição foi um sucesso, né? Que nós fizemos no ano passado, em Campinas. É um evento que vai ser feito em Campinas novamente. E detalhe, viu, Guilherme? Vamos deixar aqui um link para a galera que dá para a tua audiência com 50% de desconto. Quem entrar aqui através do link aqui da sua audiência vai ter ali 50% de desconto no convite do ingresso, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Tá? Vai ser um dia todo de conteúdo, onde a gente vai falar de oportunidades de produtos de varejo, o que a gente tem aí no mercado, o que está acontecendo. Nós vamos ter painéis de cases de sucesso, de pessoas que realmente estão fazendo, já fizeram, e como que elas estão enxergando esse mercado. Nós vamos ter nomes renomadíssimos aí no mercado, enfim, vamos ter uma parte para falar um pouco de cenário econômico, né, como os especialistas aí estão vendo, né, o nosso país, aí a situação econômica do país a médio e longo prazo. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia muito bacana, muito enriquecedor aí, e sem contar, né, que o ouro, né, do evento está no network ali. A gente vai ter momentos ali de interação, que eu tenho certeza que essas conexões, essas trocas de experiências são enriquecedoras demais para todo o grupo. Perfeito, Fábio. Muito legal, pessoal. Então, quem quiser participar, a gente vai deixar também o link aqui na descrição, com esse link, com esse super desconto que o Fábio está deixando para quem está nos assistindo aqui hoje. Muito obrigado, viu, Fábio? Bom, mas Valeu. sem mais a gente demorar, vamos falar do nosso tema aqui hoje, que é sobre recuperando inadimplentes em meio à alta concorrência, né? Então, hoje o nosso tema é mais voltado para essa questão que a gente teve estudos recentes aí mostrando que a inadimplência ela realmente vem crescendo e não e a gente tem um estudo até que foi divulgado pelo Banco Central, acho que o Tambellini até vai gravar um vídeo sobre isso, que a gente está hoje com, dentro dos últimos 10 anos, para pessoa física, a gente está hoje com a principal inadimplência que teve ao longo dos 10 anos. Então, é um cenário bem desafiador, só que a gente sabe que não dá para ficar sem a concessão de crédito. O Brasil ele vive hoje dessa concessão, então a gente precisa preparar muito bem aí as nossas empresas, os nossos cenários para isso. Bom, vamos lá, Fábio. Pela sua experiência aí, eu já expliquei para você como que funciona aqui a nossa dinâmica. Vamos começar primeiro falando sobre esse contexto, porque o contexto é alta competitividade, né? O que que isso quer dizer em relação ao tema que a gente está tratando aqui? Bom, nós tivemos aí, nos últimos anos, uma, uma expansão do mercado de oferta, no que diz respeito à oferta de crédito gigantesca, como nunca tínhamos visto, né? Então, os bancos digitais, eles vieram realmente numa onda muito forte, né, de bancarização e de expansão do crédito. Então, poxa,
Era algo inimaginável a gente imaginar que um banco digital nasceria e, e teria um valor de mercado superior aos bancões, a Itaú, a Bradesco, o que foi que aconteceu com o Nubank. Hoje já não está mais ali, mas enfim, ele chegou a valer mais que o Itaú, está no tamanho a potência, né, de geração de negócios que ele foi capaz de gerar, certo? Então, houve essa expansão, houve realmente um aumento significativo na concessão de crédito e o que foi mais disruptivo foi concessão de crédito para todos os níveis de público do país. Então, hoje você tem desde do classe A ao classe D com acesso a esse tipo de crédito. Então, teve uma alavancagem financeira significativa em todos os níveis sociais ali da população brasileira. Então, isso se tornou um desafio para todo o mercado, né? Porque antes o cliente geralmente ele concentrava as suas operações ali no banco tradicional. Os bancos tradicionais, e eu venho de bancos, né? Antes de eu me aventurar aqui com as empresas, fiquei 13 anos aí em bancos, passei por Bradesco, Banco Triângulo, lá do Grupo Martins, que é um banco ligado diretamente a varejo, Santander. Então eu pude acompanhar essa indústria, né, de perto realmente, e entender como era feito, né, a concessão de crédito antigamente, né? Eu entrei no banco lá em 2007, então eram outros mundos, né? Então, dessa forma, antigamente a gente tinha um crédito muito conservador, muito concentrado. Geralmente o cliente tinha conta ali em um, no máximo dois bancos, o pessoa física, né? E era um cenário muito mais controlado, vamos dizer assim. E com o boom das fintechs, isso realmente se expandiu de uma maneira muito forte. E agora o cliente ele tem 5, 6 faturas de cartão de crédito chegando lá todo mês para ele, né? Então ele tem um ou dois cartões ali de fintechs, ele tem um ou dois cartões de varejo e tem mais um cartão do banco tradicional, onde geralmente ele recebe o salário, enfim. Então, eu já vi, né, clientes ali com mais de 5 faturas, realmente, conversando ali diretamente com o público. Então, isso é um grande desafio, porque quando ele atrasa, ele tem que escolher, se ele não tem o recurso para pagar todos, ele tem que escolher algum para pagar, né? Geralmente, ele faz essa análise, né? Poxa, e agora? Quem que eu pago? Né? E aí que entra toda a estratégia para que você se torne uma prioridade nesse momento aí de decisão de quem eu vou pagar primeiro. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar agora da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Isso mesmo, protesto hoje não é mais aquela dificuldade do passado. A Recupere tem uma plataforma de cobrança que vai também possibilitar o protesto digital. Legal, legal. E tudo isso, né, Fábio, traz um contexto é, em que a gente tem visto hoje locais que você nem imaginava que poderia estar cedendo crédito através de cartões ou algum private label que hoje acontece, né? Esses dias eu estava vendo até loja de piscina, né? Tinha o seu Sim, próprio cartão e tudo mais. Então, isso realmente muda muito o cenário da como a gente enxerga esse processo de concessão de crédito, né? Então, realmente é um cenário de alta competitividade mesmo. E exato. quando se trata disso, a gente falou aqui sobre a concorrência, acho que está claro. A concorrência se dá pelo fato de que temos o mesmo cliente com várias faturas de diferentes instituições financeiras ou instituições que pode nem seja financeira, que seja um varejo que tem um produto financeiro, alguma coisa do tipo. O que de fato é você conseguir recuperar o cliente? Porque eu acho que existe realmente um desafio aí de entendimento, né?
entre recuperação de cliente e o que é de fato uma cobrança em si, né? Então, eu queria entender sua opinião sobre isso. Legal. Para mim, recuperar um cliente é você reaver pelo menos o que você concedeu e ver ele no teu varejo comprando novamente, né? Como a gente está muito ligado a operações de crédito pelo varejista, nós temos que ter um cuidado redobrado, porque esse cliente ele não é só o cliente da operação financeira. E antes dele ser um cliente da operação financeira, ele é um cliente do varejo. E nós não podemos perder esse cliente lá no varejo, né? Então, quando o conceito de recuperar o cliente é a gente reaver pelo menos o que a gente concedeu e ver ele comprando novamente nas lojas, tá? Então, e esse é um grande desafio, né? Como você conseguir cobrar esse cliente, recuperar ele, se tornar o que eu falei, né, na pergunta anterior, prioridade para ele, sem você destruir o relacionamento, né, em todos os tópicos ali. Porque não tem como, o cliente ele vincula a operação de crédito ao varejo. É o cartão do varejo, é o crediário do varejo, mesmo que o varejo terceirize isso com uma financeira, sempre para o cliente é o varejo que está dando crédito e aí fica com ônus e com bônus, né? Quando concede o crédito ali, o cliente fica agradecido ao varejo e quando ele fica inadimplente e acontece ali as cobranças, ele fica aborrecido com o varejo. Legal, isso é muito bom. Ou seja, então tem uma relação de que, pelo que você tá expondo aqui, principalmente nesse caso é diferente do caso do banco, muitas vezes, né? O banco que é só, às vezes muitas vezes só produtos financeiros mesmo, né? Agora, quando a pessoa ela parte para uma ideia de que eu dentro do varejo, que é o contexto que vocês estão hoje, eu quero eu quero criar produtos financeiros, aí ele deixa ele recebe uma cobrança do produto financeiro, se essa cobrança sei lá, de alguma forma não o tratar da forma humanizada, que a gente sempre fala dentro da cobrança, ele vai culpar, às vezes, a própria marca do varejo e deixar de consumir novamente, né? Acho que isso é muito legal que você está falando. Exatamente, que é o que acontece com as financeiras, né? A grande maioria, ela não tem a preocupação, não tem o outro boné, né, do varejo. Ela só, o negócio dela é Sim, só o negócio financeiro. Então ela usa sim. de todos os recursos possíveis para tentar recuperar o crédito o mais rápido possível também, né? Então, como a gente está ligado também muito ao mercantil das operações, a gente tem esse cuidado adicional de não destruir o relacionamento ali, principalmente nos primeiros níveis de cobrança, né? Então, Uhum. nesses primeiros níveis de cobrança, a gente tenta ser o mais compassivo, né, ali com o cliente, mais próximo possível, entender realmente os motivos para que a gente preserve esse relacionamento nas duas vertentes, né, tanto de crédito quanto de mercantil. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar hoje sobre a Uni. A Uni é muito mais do que tecnologia, é um grupo de pessoas dedicadas ao seu negócio. Muito bom. A Uni é uma empresa que agrega inteligência artificial em todas as ações, cobrança, vendas, crédito, tudo isso. Se você quer conhecer mais, contate a Uni. E quais são os principais ofensores aí? Porque assim, a gente já está avançando até para um outro tema, né? Porque assim, quando se trata de recuperar cliente, a gente também tem, quando não recupera, você perde o cliente, né? E Uhum. quais são os principais ofensores que você observa hoje nas operações de crédito, principalmente do varejo que a gente está falando aqui, em relação a produtos financeiros e também a perda do cliente do próprio produto do varejo em si? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Porque Sim, hoje
isso é muito delicado, depende muito da percepção do cliente. O que eu vejo? Quando o cliente ele sente que ele foi lesado em algum nível, você dificilmente vai conseguir se tornar aquela prioridade que eu falei no tópico anterior. Tá? Então, assim, poxa, ele foi tentar pagar e por algum motivo ele não conseguiu naquele momento. E aí ele acabou usando aquele recurso por uma outra finalidade e entrou numa esteira de cobrança e agora ele está lá recebendo as cobranças dele. O que ele pensa? Fala, poxa, eu tentei pagar eles, mas eu não consegui. Agora eles estão me cobrando juros, multa, por uma falha deles. Então, assim, o cliente se sentiu lesado. Então, esse cliente, ele está num relacionamento assim, poxa, você não fez a sua parte para que eu pudesse te pagar, agora eu também não vou fazer a minha. Existe uma quebra ali no ciclo que isso dificulta demais, é um grande ofensor. Outro exemplo, o mau atendimento. Quando ele vai até a loja, procura um atendimento ali, seja, eu nem estou falando na parte da cobrança, tá? Não estou nem falando do cliente que foi lá querer negociar e foi mal atendido. Eu estou falando da relação quando estava tudo bem. Né? Ele foi lá, tentou tirar alguma dúvida, alguma coisa, ele foi mal atendido. Na primeira dificuldade, você vai ser deixado para trás também. Né? Então, esse tipo de essas situações que vão minando o relacionamento, isso tudo prejudica a última etapa lá do crédito, que é a cobrança, né? Outro fato, ele sentir que está sendo enganado, né? Poxa, ele recebeu lá a fatura e ele está vendo lançamentos que não foi explicado no momento da concessão daquele crédito. Então, a partir daquele momento, ele tem um sentimento de que ele foi passado para trás. E aí ele vai querer, entre aspas, revidar. Mas beleza, eles não passaram para trás? Show de bola, eu não vou pagar essa fatura. Deixa aí, um dia eu pago. Né? Mas vou dar uma canseira aí. Então, assim, essas situações que ferem ali um relacionamento que acaba se tornando os principais ofensores ali no meu ponto de vista. Né? Então, no geral, eu acho que todos os aspectos que você trouxe aqui são aspectos processuais e de relacionamento com o cliente, de jornada, né? Eu acho que talvez um trabalho que eu acho que vocês devem fazer que é muito legal é a questão de entender a jornada do cliente na aquisição desse produto de crédito, né? E como que é o dia a dia dele, quais são os touch points que ele vai ter, como que funciona ali o processo. Então, eu acho que uma das coisas muito legais que talvez a empresa ou a pessoa que vai implantar esse cenário de crédito dentro de um varejo ou qualquer coisa do tipo, ele tem que deixar claro quais são os, os os momentos ali que quando o cliente levantar a mão, ele sabe como resolver, né? Exatamente. É o básico bem feito, né, Guilherme? É você fazer Sim. um onboard honesto, certo? Então, é explicar quais são as regras do produto, quais são as tarifas envolvidas, quais são as sanções em caso de atraso. Você deixar o cliente muito ciente, né? Eu acho que é muito grave quando você faz um onboard obscuro, né? Só para vender o produto. Então, isso com certeza vai dar problema na frente. Depois, ter um processo de uma operação muito bem desenhada e funcionando para que ele receba a fatura nos canais que ele pretende receber, receba a fatura no tempo hábil, seja ali ofertada uma condição facilitada para que ele compre e pague, né? E também viabilizar esses pagamentos, né? Você dá mais de uma opção para ele pagar. A gente sabe hoje o mundo é muito dinâmico, né? Então você oferecer diferentes canais para que ele consiga fazer esse pagamento também ajuda muito. Então esse processo, esse ciclo, né, de entrada, adesão, compra, pagamento tem que estar muito bem construído para evitar
de alguma dessas pontas se tornar um ofensor ali para o crédito. Um espaço agora para nossos patrocinadores. Queria dar destaque ao meu primeiro parceiro, Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Assertiva, um grande birô de crédito com soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança. Como fazer para evitar a perda, né? Então, É, você falou quais são as regras do produto, né? Condições, juros e assim por diante. A construção de um onboarding claro, está aqui também. E qual que exato, é o ciclo de vida do cliente dentro desse processo, né? Onde que ele inicia e aonde que ele possivelmente ele vai terminar, né? E como eu exato. faço para renovar esse processo junto ao cliente também. Então, É acho que isso. basicamente é isso, né? Esses três pontos aí que você colocou, né? E a gente tem um conceito que nós criamos aqui, que nós Pô, legal. chamamos de leve, né? Cobrança Como que leve. fala? O que é o Ah, leve? Leve, Leve, né? esse Que é o aqui, quê? tá. É o conceito de lembrar, estimular, viabilizar e externalizar. São as quatro, principalmente se falando, né, de crédito concedido pelo varejo. A gente entende que esse conceito funciona muito bem, né? E aí, como que funciona cada etapa dessa? Então, hoje, só para você ter uma noção, o cliente novo, o cliente ali até 3 meses de uso, ali até a terceira fatura, ele tem em média 30% a mais de atraso que o cliente recorrente, o cliente mais antigo. Por quê? Não era, até então não é uma conta, vamos dizer assim, que ele estava acostumado a pagar. Então existe ali um nível de atraso por esquecimento muito alto no início da vida dele, tá? Ali em relação à adesão ao produto. Então, a primeira etapa da cobrança tem que ser no intuito de apenas lembrá-lo que ele tem essa fatura em aberto, essa conta, esse boleto, enfim, dependente do modelo, né? Então, tem que ser realmente uma lembrança e não uma cobrança, né? É você comunicar, olha, Guilherme, passando só para lembrar que você tem aqui fatura que venceu e oferecer, ó, você pode fazer isso, aquilo, você pode pagar assim, 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 e mostrar todos os caminhos que ele tem. Então, numa primeira etapa, tem que ser uma lembrança, porque uma lembrança é diferente de uma cobrança, né? Você está apenas levantando a mão, chamando a atenção do cliente para que ele possa lembrar realmente que tem aquele compromisso, né? E, e na linguagem, na abordagem, ele não se sente cobrado, né? A gente molda ali essa comunicação para que ele não se sinta cobrado e apenas realmente seja uma lembrança ali para ele. Depois, o estimular, que assim, a gente lembrou, a gente garantiu que esse cliente saiba que ele tem que pagar isso, e mesmo assim ele não pagou, é um forte indício que ele não pagou porque ele não tem o recurso suficiente para fazer aquele pagamento. Então é o momento da gente estimular, né? Perdão. Na verdade, o estímulo é o seguinte: nós já lembramos ele que ele tem que pagar e agora a gente vai ter que gerar um estímulo maior, né? A gente vai ter que incomodar ele um pouco mais, a gente vai ter que aumentar um pouco a frequência de comunicação, nós vamos ter que mudar um pouquinho a abordagem para que ele sinta assim, olha, tá tudo bem dever para esse varejo, porque eles não vão me cobrar, eu sou cliente lá há 10 anos, né, eu conheço o dono, então não tem problema eu ficar devendo para ele. Então, quando eu falo de estimular, é você realmente intensificar um pouco essa comunicação, mudar um pouco a linguagem, mas ainda você está num ritmo muito amigável. É a hora de você, poxa, ó, vimos aqui, evite problemas, evite o cancelamento do seu cartão, né? As abordagens já são assim, dando alguns alertas para as possíveis sanções que podem acontecer, mas ainda não aconteceram, tá? Pô, nós lembramos eles, nós estimulamos ele,
Mesmo assim ele não pagou, é um forte indício, aí sim, né, de que ele realmente não tem o recurso, certo? E aí entra o momento da gente viabilizar. Aí toda a comunicação ela passa a ser direcionada, Guilherme, para oportunidade de como ele fazer esse pagamento, certo? Aí é o momento da gente oferecer um parcelamento, entender o porquê que ele não está pagando realmente. Poxa, o que aconteceu? Guilherme, me conta. O que aconteceu aí que você não conseguiu? Ah, veja bem, eu tive esse problema. Tá. Como que você consegue? E se a gente dividir? Se você consegue dar isso aqui de entrada e parcelar isso, eu já retomo o teu crédito, você já volta a comprar, etc. Então, é o momento da gente viabilizar de fato aquele pagamento, tornar viável aquilo para a realidade atual do cliente. Vamos lá, Fábio, falando agora aqui de entregar ou externalizar, que você comentou, né? Isso, exatamente. Porque aí eu acho que nós já fizemos ali todas as 3 etapas, não tivemos sucesso. Eu acho que realmente é na hora da gente terceirizar esse trabalho, deixar ali uma outra equipe que vai entrar num ritmo de cobrança ali diferente, para que a equipe que vai conseguir dar esse atendimento mais humanizado, mais personalizado, consiga também ter capacidade produtiva de atender essa carteira até esse nível de cobrança, que é a pré-perda, né? Vamos dizer assim. Né? E aí, depois que a gente Sim. carimba aquele cliente como uma perda, na hora da gente terceirizar, na nossa visão, claro, né? Não querendo ser o dono da verdade, mas é a maneira como nós enxergamos como modelo ideal aí para as nossas operações. Que aí a gente consegue ter uma equipe focada realmente naqueles clientes que tem uma propensão muito maior de pagamento. Bacana, bacana. Um espaço para nossos patrocinadores. Nosso novo patrocinador queria dar as boas-vindas para Peopleware Tecnologia, a empresa aqui no Brasil que é a responsável pelo Cyber Financial, o nosso sistema de cobrança que é da Equifax. A Peopleware também tem a Topen Tecnologia. E tecnologia começa com a gente, com a Peopleware. Ô, Fábio, para finalizar, conta pra gente algum case que vocês já presenciaram aí dentro do nosso tema, que você fala, pô, super legal isso daqui que aconteceu, tal, não precisa citar que operação que foi e assim por diante, mas contando um Uhum. pouquinho aí do que você já presenciou e que teve um resultado super legal aí nos trabalhos de vocês. Legal, eu tenho dois cenários aqui que são extremamente opostos e que foram bem bacanas. Um é um cliente que ele tinha a cobrança 100% dentro de casa, não terceirizava nada, fazia ali de uma maneira muito caseira, realmente ligando ali para o cliente, independente de como ele estava, tinha uma abordagem quase que padrão para todos os níveis, então da mesma maneira que ele cobrava o cliente de 10 dias de atraso, ele cobrava o de 100 dias de atraso, e assim que ele cobrava o cliente de 500 dias de atraso. Né? Então ele fazia algo muito padrão, caseiro, e a gente conseguiu colocar realmente, primeiro, né, ferramentas de tecnologia para que ele consiga ter uma capilaridade maior, uma capacidade de atendimento mais ampla, de falar com mais pessoas, né? E fomos adotando esse conceito dele ter um tipo de abordagem para cada etapa e pegar um pedaço da carteira, tirar lá de dentro para que a equipe fique focada. E nesse cliente, nós conseguimos aumentar ali em torno de 30% a recuperação de crédito e conseguimos recuperar um volume significativo da carteira acima de 360 dias. Né? Uma carteira que ele recebia ali um percentual baixíssimo e a gente conseguiu colocar dinheiro novo para dentro com esse conceito. E eu tenho um outro caso que ele terceirizava 100%. Era desde o começo, ele colocava na mão de uma assessoria que abria ali a caixa de ferramenta, era moedor de carne mesmo.
entrava e novamente, o cara de 5 dias, de 1.000 dias, entrava numa esteira, e isso fez com que esse cliente ele tinha o maior nível de churn de todas as nossas operações. Entendeu? A gente não conseguia, a perda de clientes, a mortalidade de cliente era altíssima, porque aquele cliente ele já entrava numa esteira tão ostensiva, muito recente, às vezes ele estava ali na primeira, segunda fatura, ele não lembrou que tinha que pagar, ele já recebia uma cobrança tão ostensiva que ele abandonou, falou, não quero esse cartão não, esse cartão é só dor de cabeça, né? Ou esse crédito, esse é só dor de cabeça. E ele abandonava. Então, e aí nesse caso, a gente aplicou nós aplicamos esse conceito. Não é que nós tivemos o nível de recebimento, ele cresceu um pouco, mas não foi um crescimento tão exponencial, só que o churn diminuiu drasticamente. A gente conseguiu ter uma retenção de clientes, de fato recuperar o cliente que a gente falou há pouco, né, num nível muito maior do que a gente vinha recuperando antes. Então eu tive experiência com as duas pontas, tanto um que era muito caseiro, muito ali individual, e o outro que já era muito agressivo. A gente conseguiu dar o equilíbrio e cada uma a gente conseguiu melhorar ali nos indicadores que a gente precisava. Excelente, excelente. Bom, vou tirar aqui o nosso papo. Muito legal, Fábio. Cara, foi sensacional, assim. Acho que a gente conseguiu tirar vários aprendizados aqui sobre essa questão da competitividade do cliente em relação à cobrança. A gente sabe que está num cenário desafiador, mas também é muito importante entender esse contexto, né, de que o cliente hoje ele é cliente de vários produtos financeiros e com isso ele tem grandes desafios também aí no seu dia a dia. E, bom, para finalizar aqui, quer deixar algum recado final? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, viu, Fabião? Pô, só agradecer mesmo a oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo projeto Tabelando Mind. Eu acho que é um projeto que está agregando demais aí para todos. E levantar a minha bandeira aqui, que eu acho que é um rio de oportunidade que a gente tem hoje, que o varejo brasileiro tem hoje, né, de explorar diversas vertentes, explorar, conseguir extrair muito mais valor de cada cliente que entra dentro da sua loja. Cada cliente que entra dentro da sua loja, ele pode deixar um pouquinho mais ali de lucro para o varejo se você souber explorar todas as oportunidades e o, a operação financeira, né, é a grande estrela aí dessas vertentes, né, que o varejo tem, que realmente tem como fazer projetos incríveis aí. A gente tem vários cases de sucesso, varejo que, poxa, o cartão já representa mais de 20%, a operação de crédito já dá resultado aqui superior igual ou superior a uma da loja da rede, enfim. O meu recado é que realmente olhem para isso. Eu acho que a concorrência no varejo está cada vez mais apertada. A gente vê aí uma expansão das grandes redes, uma interiorização das grandes redes muito forte. Então, às vezes, aquela rede de varejo que estava muito bem posicionada lá naquela região, já tinha mapeado todos os pontos chaves das cidades ou daquela região. De repente, vem um gigante e abre uma loja, um atacarejo ali no meio daquele raio e prejudica demais. Então, você ter outras fontes de receita, outras fontes de fidelização desses clientes, eu acho que vai ser uma questão de sobrevivência daqui para frente, né? E fazer isso bem feito, com responsabilidade, e tendo todos esses cuidados que nós conversamos aqui, né, de como realmente cuidar desse cliente quando ele se torna inadimplente, são pontos chaves para o sucesso aí. Perfeito, perfeito. E convidar mais uma vez todos, né, para o nosso evento, Inteligência Financeira no Varejo, segunda edição, 27 de agosto, em Campinas. Vai ser um evento onde a gente vai falar disso e muito mais.
para tirar um pouco do medo daquele que ainda tem um pezinho atrás, medo de dar crédito, medo da inadimplência, como fazer. Tenho certeza que vai ser um momento, uma oportunidade única aí para explorar todo esse mundo, bater papo, conhecer gente e sair de lá com conteúdo muito enriquecedor. Sair de lá muito melhor do que entrou. Perfeito, perfeito. Fabião, muito obrigado. Acho que foi sensacional. Vou deixar aqui, pessoal, quem está nos assistindo aqui agora, saiba que o link do evento vai estar aqui embaixo, o link do mapa mental também vai estar aqui embaixo. E agradecer demais aí o pessoal da Oficina do Crédito, da Devi também, por comparecer aqui para a gente bater esse papo. Valeu, Fábio. Obrigado demais, viu? Tchau, Valeu, tchau. Gui. Grande abraço.